uma coisa que eu tenho que dizer para você é o seguinte, que agora eu vou apresentar uma segunda técnica. A primeira técnica que eu apresentei para você fazer questões com tabela é continuar organizando os dados que aparecem por meio de tabelas. Se possível, utilizando a tabela que a questão já te forneceu. Se não for possível, você utiliza uma outra tabela ou faz uma linha separada da tabela, mas continue organizando por tabelas. Agora, a segunda técnica é o quê? É fazer da tabela que o programa te deu de gato e sapato. Marlos Menezes por aqui e hoje vamos falar um pouco sobre tabelas. Um formato de questão que o Enem gosta muito e que são questões que tendem a ser mais fáceis. E por serem mais fáceis, se você acertar, você ganha uma quantidade de pontos bem mais alta do que as questões mais difíceis. E isso te aproxima bem mais rápido dos 747 pontos. Então, olha só, vamos lá. Primeiro, o que é uma tabela? O que seria uma tabela? Uma tabela nada mais é do que você pegar um conjunto de dados e organizá-los da melhor maneira possível. Então, uma tabela é um conjunto de dados organizados. O Enem ele já está te dando, então, numa questão de tabela, os dados já de uma maneira organizada. Então, é por isso que a questão tende a ser mais fácil. Inclusive, eu digo para você o seguinte, se você está no meio de uma questão lá, com uma quantidade bem grande de dados, e se você tem a possibilidade de colocá-los, de organizar esses dados por meio de uma tabela, melhor ainda para você. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero abordar aqui então algumas técnicas que você pode utilizar para fazer essas questões de tabela o mais rápido possível e de uma maneira mais acertada. São, na verdade, duas técnicas muito simples, que eu vejo que algumas pessoas não utilizam. E é por isso que eu vou abordar aqui nas questões que eu vou fazer hoje contigo. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão aqui. Ó. Eu tenho aqui essa primeira questão, que é a questão número 143 da prova amarela de 2010. Então vamos lá, olha aqui. Ó. Vamos direto para o comando da questão e ver se a gente extrai alguma coisa importante lá. Se o Brasil tivesse obtido mais 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 10 de bronze, sem alteração no número de medalhas dos demais países mostrados no quadro, qual teria sido a classificação brasileira no quadro de medalhas das Olimpíadas de 2004? E aqui eu tenho um quadro de medalhas. O Brasil, ó, se você perceber aqui, nem aparece. Por quê? Ele diz o número de medalhas que o Brasil ganhou no enunciado, no corpo da questão. Então, a primeira técnica que eu utilizo, que eu peço para você utilizar é o seguinte. Se os dados já estão organizados em tabela, você continue a organizá-los em tabela. Você pega essa tabela aqui e aproveita ela para colocar mais dados. Ou, se não tiver espaço para você colocar na tabela, porque a tabela pode estar no final da folha, ou ter coisas escritas logo abaixo dela, você organiza os dados extras no melhor local possível, seguindo o padrão que a tabela te deu. Então, olha só, vamos fazer isso daqui. Então, ele quer saber em que posição o Brasil estaria com as medalhas que ele ganhou a mais. Então, olha aqui, ó. Vou fazer uma linha extra aqui para inserir o Brasil. Então, vamos lá. Aqui vai ficar o Brasil. E olha só o que ele me fala. Vamos ler agora a questão. Vamos ver o que ele me falou no corpo da questão. Vamos lá. A classificação de um país no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos depende do número de medalhas de ouro que obteve na competição, tendo como critério de desempate o número de medalhas de prata, seguido do número de medalhas de bronze conquistados. Ou seja, o que ele está me dizendo aqui é o seguinte, que o que me diz quem é o vencedor é o número de medalhas de ouro. Agora, o número de medalhas de prata e de bronze só serve para desempatar. Então, vamos lá. Na Olimpíada de 2004, o Brasil foi o 16º colocado no quadro de medalhas, tendo obtido 5 medalhas de ouro. Então, ele obteve 5 medalhas de ouro, 2 de prata e
3 de bronze. Parte desse quadro de medalhas é reproduzida a seguir. Aqui não aparece o Brasil, porque o Brasil ficou em 16º. Na verdade, ele começou do 8º aqui e deu uma parte do quadro de medalhas. Se o Brasil tivesse obtido mais 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 10 de bronze, então olha só. Isso aqui ele me deu o Brasil 1. Vou colocar o Brasil 1 aqui, que foi o que realmente aconteceu. Mas ele está me dando uma situação hipotética, caso o Brasil tivesse conseguido mais medalhas do que obteve. Então, olha aqui, ó, vou fazer mais uma linhazinha auxiliar aqui, ó. E nessa linha auxiliar, eu vou colocar o Brasil 2, que é o Brasil que ele me sugeriu. E no Brasil 2 ele teve mais 4 medalhas de ouro. Então, 5 mais 4, ele ficaria com 9 medalhas de ouro. 4 mais 4 medalhas de prata. Então, 4 mais 2 ficaria com 6 medalhas de prata. E 10 medalhas de bronze. Então, 10 mais 3 aqui seriam 13 medalhas de bronze. E ele está me perguntando qual seria a nova classificação do Brasil. E aqui, ó, que eu posso ver o seguinte, que quem ficou com 9 medalhas de ouro aqui, ó, toda essa galera ficou com 9 medalhas de ouro, o Brasil ficaria empatada com todo mundo aqui, ó, Coreia do Sul, Grã-Bretanha, Cuba, Ucrânia. Mas você vê em seguida que o Brasil ficaria com 6 medalhas de prata. 6 medalhas de prata colocaria ele aqui, ó, no critério de desempate, na frente da Ucrânia. Logo na frente da Ucrânia. Né? Se ele ficaria na frente da Ucrânia, então ele tomaria a posição da Ucrânia. Então o Brasil ficaria aqui na 12ª posição. Então, a resposta aqui é letra B de bola. O Brasil ocuparia a 12ª posição. É isso aí. Então, beleza. E essa próxima questão é a questão número 136, que caiu na segunda aplicação da prova de 2016, prova amarela de 2016. Então, vamos lá. Novamente, vamos ler direto o comando da questão. Você vai ver que é uma questão bem parecida com a que a gente acabou de fazer. Então, vamos lá. Se as medalhas obtidas por Brasil e Argentina fossem reunidas para formar um único país hipotético, qual a posição ocupada por esse país? Agora, olha só o que ele está me dizendo. Que daqui eu já posso partir direto para a resolução da questão. Você vê que o enunciado é bem curto. Então, olha só, qual era a técnica que eu pedi para você fazer? Era você continuar organizando seus dados utilizando a tabela que ele te deu. Então, essa é a primeira técnica que a gente está trabalhando aqui. Continuar organizando os dados. Então, já que a tabela nada mais é do que uma organização dos dados, de algum conjunto de dados aqui. Então, olha aqui, ó. Eu vou fazer mais uma linha aqui, novamente, e essa linha ela vai comportar o número de medalhas de Brasil e Argentina juntos. Então, vamos ver aqui, ó. O quadro apresenta a ordem de colocação dos 6 primeiros países em um dia de disputa nas Olimpíadas. A ordenação é feita de acordo com a quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Então, é nessa ordem. Se as medalhas obtidas pelo Brasil e Argentina fossem reunidas para formar um único país hipotético, qual a posição ocupada por esse país? Você pode ver aqui o seguinte, ó, que a China está em primeiro lugar e depois você pode ver que ela é seguida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 5 medalhas de ouro. Tá? Aqui você pode ver que, no caso, Itália e Brasil, apesar de terem mais medalhas do que França, eles estão na 5ª e na 6ª posição. Por quê? Porque eles têm menos ouro do que a França e a Argentina. Então, o que ele está me falando aqui é o seguinte na questão. Ele está supondo que o Brasil e a Argentina somaram um número de medalhas. Brasil mais Argentina, vou colocar aqui. Então, aqui, ó, medalhas de ouro. Brasil e Argentina somando, 2 mais 3, 5 medalhas de ouro. De prata, 5 mais 2, 7 medalhas de prata. De bronze, 3 mais 2,
5 medalhas de bronze. Ó, só vendo que eu estou somando Brasil e Argentina. Certo? E no total aqui, não me interessa o total. Por quê? Porque o que me interessa é a quantidade de medalhas de ouro. E as outras medalhas vão ser critérios de desempate. Então vamos lá. Ele, com 5 medalhas de ouro, quer dizer, esse conjunto Brasil e Argentina com 5 medalhas de ouro, ele empataria com os Estados Unidos. Medalhas de ouro. E empataria também medalha de prata. Então, o desempate ficaria por conta das medalhas de bronze. E aí, olha só o que acontece. 5 medalhas de bronze tiveram o Brasil e a Argentina contra 4 medalhas de bronze dos Estados Unidos. Então, Brasil e Argentina, se somados os resultados, eles ocupariam a segunda posição. Segunda posição. Então, a gente marcaria a letra B de bola aqui para Brasil e Argentina juntos. Letra B de bola. Mais uma questãozinha fácil. E essa questãozinha, você acertando, te aproxima muito dos 747 pontos. Isso é um padrão para as questões de tabela. Lógico que existem algumas questões de tabela um pouco mais difíceis ou um pouco mais, que demandam um pouco mais de tempo. Essas você pula inicialmente e faz as mais fáceis primeiro, logicamente. Questão número 173 da prova amarela de 2011. Vamos lá. Primeiro, vamos direto para o comando da questão. Olha aqui, ó. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, beleza. E aqui eu tenho uma tabela no meio disso, mas eu não sei onde o Sol está. Onde que o Sol está? Qual é a temperatura do Sol? Para eu descobrir isso, eu tenho que recorrer ao corpo da questão enunciada. Então, vamos lá. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura de sua superfície. Estrelas são muito quentes, cerca de 3.000 K, 3.000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6.000 K. As mais quentes são brancas ou azuis, porque a sua temperatura fica acima dos 10.000 K. Então, olha só, a primeira coisa aqui que ele falou é o seguinte: a temperatura do Sol fica em torno de 6.000 K. Então, a temperatura do Sol, ela está aqui, ó, na G2. Essa linha G2 aqui, ó. Ótimo. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 K. Agora, olha só. Uma coisa que eu tenho que dizer para você é o seguinte, que agora eu vou apresentar uma segunda técnica. A primeira técnica que eu apresentei para você fazer questões com tabela é continuar organizando os dados que aparecem por meio de tabelas. Se possível, utilizando a tabela que a questão já te forneceu. Se não for possível, você utiliza uma outra tabela ou faz uma linha separada da tabela, mas continue organizando por tabelas. Agora, a segunda técnica é o quê? É fazer da tabela que o programa te deu de gato e sapato. Como assim de gato e sapato? É você escrever nessa tabela, é você inserir dados dentro dela, marcar, para não deixar nada passar, para você otimizar os dados que estão sendo apresentados para você ali e acelerar o seu processo de execução da questão. Então vamos ver aqui, ó. O que ele está falando, ele está comparando uma estrela com o Sol. Uma outra estrela com o Sol. E ele fala assim, se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior do que a temperatura do Sol. Olha aqui, ó, a gente já viu que a temperatura do Sol é aproximadamente 6.000. 5 vezes 6.000 dá quanto? 30.000. Então, ele partiu agora, ele tá querendo comparar o Sol com uma estrela que está aqui nessa outra linha aqui, ó. Nessa linha B0 aqui. A comparação entre esses dois. E o que ele me fala? Se tomar uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior do que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, olha só. A ordem de grandeza da sua luminosidade vai ser 20 vezes maior do que a luminosidade do Sol, 20 vezes maior do que a luminosidade do Sol. E aí eu vejo o seguinte, ó, que a luminosidade do Sol foi dada aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui luminosidade. E a luminosidade do Sol foi 1. Ele não me deu as unidades, mas eu sei que foi 1. E dessa estrela aqui foi
2 vezes 10 elevado a 4. 2 vezes 10 elevado a 4 nada mais é do que o 2 seguido de 4 zeros. 2 seguido de 4 zeros é 20.000. Então, olha só. A luminosidade do Sol era 1. E a luminosidade dessa estrela, que é 5 vezes maior do que o Sol, é 20.000. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou esse 1 e multiplicou por esses 20.000, obtendo 20.000, obviamente. Então, a resposta que eu estou procurando é qual? Essa estrela que tem luminosidade 5 vezes maior do que o Sol, temperatura 5 vezes maior do que o Sol, vai apresentar uma luminosidade 20.000 vezes maior do que a do Sol. Por isso que eu marco a alternativa de letra A, de água. Então, olha só. Essa questão não precisei nem escrever dados adicionais. Eu só precisei identificar na tabela o que ele estava querendo comparar. No caso, ele estava querendo comparar o Sol, né, com uma estrela de uma temperatura 5 vezes maior do que a dele. Foi o que eu marquei aqui. Ó. Marquei o Sol e marquei uma estrela de temperatura 5 vezes maior do que a dele, aproximadamente, tá? Aproximadamente. Porque ele também me deu o valor aproximado da temperatura do Sol, que são 6.000. E aqui eu não encontro 6.000 na tabela. Então, tá mais ou menos aqui. Eu multipliquei 6 por 5, que achei 30.000. E por aí, e depois eu só fui para a coluna de luminosidade para comparar a luminosidade do Sol com a luminosidade da estrela. Simples assim. Certo? Então, bem tranquilo. Vamos para a próxima questão. Essa aqui é a questão 173 da segunda aplicação da prova de 2016, prova amarela de 2016. Então vamos lá. Vamos direto novamente para o comando da questão e ver o que a questão está falando. O paciente obteve um resultado dentro dos padrões no exame realizado no dia. Então vamos lá. Ele quer saber, ó, você pode ver aqui que tem vários dias aqui nessa tabela. E aqui tem um padrão. E ele quer saber o dia em que o paciente teve todos os exames dentro do padrão pré-estabelecido. Então vamos lá, vamos ver o que a questão me fala e depois a gente vai direto para resolver. A tabela apresenta parte do resultado de um espermograma, exame que analisa as condições físicas e composição do sêmen humano. Aí ele apresenta a tabela e depois, para analisar o exame, deve-se comparar os resultados obtidos em diferentes datas com o valor padrão de cada característica avaliada. O paciente obteve um resultado dentro dos padrões no exame realizado no dia. Então, olha só, vamos partir direto para a tabela. Olha aqui, tem várias características dela, do sêmen, né, do espermograma que vão ser analisados, e depois tem a cada dia os dias em que foram realizados esses exames. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, vamos para a primeira característica ali. Ó. O padrão do volume é entre 2 e 5. Olha aqui, ó. No dia 30 de novembro, estava dentro do padrão? Estava, 2,5. No segundo dia, também estava dentro do padrão. No terceiro dia, também estava dentro do padrão, no limite inferior. Entre 4, está entre 2 e 5? Sim, está entre 2 e 5. 2, está entre 2 e 5? Sim, está entre 2 e 5. Então, quanto ao quesito, a característica volume, em todos os dias ficou tudo ok. Ou seja, todos os dias ficaram dentro do padrão. Vamos então para a segunda característica. Tempo de liquefação em minutos. E aqui o padrão é até 60. Até 60, ou seja, tem que ser menor ou igual a 60. Então vamos lá. No primeiro dia aqui, no dia 30, até 60 foi. No segundo dia, 50, menor do que 60. No terceiro dia, dia 9, também até 60, foi igual a 60, está dentro. No quarto dia, 59, está dentro. E no quinto dia, infelizmente, 70, passou. Então, nesse dia, meu amigo, eu tenho que descartar. E agora vem o pulo do gato. O que eu falei para você? A técnica é usar sua tabela de gato e sapato. É o que eu estou fazendo. Eu estou marcando aqui, tudo bem que eu posso marcar em verde, mas na prova você pode marcar com a caneta que você tiver, no caso preta, né? E aí, olha só o que acontece. Esse dia já foi totalmente descartado. Eu não vou considerar ele mais. Porque ele quer saber qual foi o dia
onde todas as características estiveram dentro do padrão. Esse dia aqui, ó, eu já elimino e nem olho mais ele. Eu elimino. Eu vou fazer minha tabela de gato-sapato, vou riscar ela toda. Não me interessa. Já foi. Vamos para o próximo. Olha só. pH. Próxima característica. pH. Deixa eu botar aqui o lápis verde para a gente ver. O pH tem que estar entre 7,2 e 7,8. 7,5 está entre 7,2 e 7,8. Tá. 7,5 também no segundo dia. Opa, no terceiro dia foi fora. No quarto dia, 7,6 está dentro. Então, nesse meu dia aqui, ó, que é o terceiro dia, eu tiro ele. E agora, eu não vou olhar mais nenhum dado desse terceiro dia. Não me interessa mais. Não me interessa mais nada desse terceiro dia. Eu nem vou olhar. Então, agora analisando a próxima característica, que é o espermatozoide, em unidade por ml, tem que ser maior do que 20 milhões. Então, para ser maior do que 20 milhões, deixa eu botar aqui o verde aqui, ó. Essa primeira deu 9 milhões e 400 mil. Infelizmente, já perdeu. Essa daqui deu certo, acima de 20 milhões, deu 27 milhões. E essa daqui também, 24 milhões e 200 mil. As duas deram acima. Então, essa daqui ficou claramente fora. E por isso, eu também já não vou ver mais esse dia. E agora, a minha resposta ficou entre duas opções. Então, vamos lá. Leucócito, unidade por ml, até 1000. Aqui foi até 1000, chegou a 1000 no limite, tá certo? E aqui 900 também, abaixo de 1000, tá ótimo. Até 1000 é um número menor ou igual a 1000. Então, os dois atenderam. E a última, hemácia, unidade por ml. Até 1000 também. Opa, esse daqui já deu errado. Esse daqui ganhou, que foi até 800. Então, no dia 23 de março, foi eliminado. E eu também posso deletar esse dia. E eu fiquei com o dia 23 de agosto de 2021. 23 de agosto de 2021 é a minha letra D de dado. Certo? Bem tranquila aí essa questãozinha, né? Ou seja, fazendo a minha tabela de gato-sapato fica mais fácil. Mas lembrando que o Enem também é uma prova de resistência que você deve fazer com uma certa velocidade. É uma resistência porque você vai ficar sentado durante muito tempo. E velocidade por causa do número de questões que você tem que resolver. Então, olha só. Aqui eu fiz de uma maneira bem tranquila, bem devagar. Mas é óbvio que na hora da prova, você não vai ficar fazendo rabisquinho aqui, demorando, do jeito que eu demorei. Você vai tentar matar essa questão o mais rápido possível. Uma questão dessa aqui você consegue matar em menos de 1 minuto, se você tiver treinado. Tá ligado? É bem rápido. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questãozinha aqui. Essa daqui é uma questão que caiu na prova amarela de 2019. Questão 153 da prova amarela de 2019. Vamos direto também para o que está me dizendo o comando da questão. Para onde a gente vai? Vamos lá. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi... Então, o que ele está me dando aqui, ele me dá uma série de dados, ano a ano, 2013, 2014 e para em 2015. E ele quer saber o número de acidentes esperados em 2018. E para isso, a gente vai ter que ver o enunciado da questão. É o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Mas antes de ver o enunciado da questão, olha que interessante. Se a gente vê o parágrafo acima do comando da questão, da ordem da questão, olha o que está me dizendo. Ó. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. A redução absoluta de 2014 para 2015 foi de 50. E a cada ano essa redução vai se manter. Ou seja, só com essas duas informações, esses dois últimos parágrafos aqui, já dava para você matar a questão. Você fazer a tabela e matar a questão. Porque o que ele está me pedindo aqui é o seguinte, ó. 2015. Eu vou construir uma tabelinha aqui, ó, com 2016, 2017 e 2018, que é quando ele está me pedindo. Se ele está me dizendo que a cada ano
vai reduzir 50, a cada ano vai reduzir 50, isso partindo de 2016, que vai reduzir 50, 2017 50 e 2018 50, nos 3 anos eu vou reduzir 150. Então o que eu tenho que fazer é 850 menos 150. 850 menos 150 dá exatamente 700. Essa já seria a minha resposta. E eu já pegaria e detonaria a questão. Letra D de dado. Viu? Simples assim. Olhei o enunciado, ou quer dizer, o enunciado não. Olhei o comando da questão, olhei o parágrafo que está logo acima e com isso já tirei a conclusão olhando a tabela. Bem simples, né? Mas de qualquer forma, vamos dar uma lidinha na questão aqui, só por desencargo de consciência, para ver se tem alguma coisa extra que a gente pode colocar aqui. Mas se fosse na hora da prova, eu já marcaria assim. Eu não perderia tempo, não. Contudo, você tem que tomar muito cuidado em algumas tabelas que você acha que vai conseguir resolver só olhando a tabela e vendo o comando da questão. Por quê? Porque pode ser inserido um dado novo. Nessa aqui, claramente, não tem, mas alguns dados de quantidade, principalmente nas tabelas que te dão quantidades, uma série de dados e quantidades para serem multiplicados e somados, essas você tem que ter maior cuidado. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. Até aí, nada de muito importante para a matemática. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo que já era pequena foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado, ou seja, não falou nada de importante. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados do quadro. Ou seja, tudo o que a questão queria dizer para você resolvê-la estava no quadro ou na tabela apresentada. Nada do que vinha antes era importante. Contudo, olha só, essa questão você mataria ela possivelmente com menos de 1 minuto. Olha só, 1/3 da média, que são 3 minutos, para você resolver todas as questões. Então, bem tranquilo mesmo. E já foi resolvido, foi para conta. Essa questão aqui é uma questão que caiu na prova amarela de 2020, questão 162 da prova amarela de 2020. Vamos lá. Vamos direto, como a gente tem feito aqui, para o comando da questão. Então, após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram a empresa. Tudo bem, não me disse nada com nada. Vamos ler o parágrafo acima. A agência bancária contratará a empresa com maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados. Então, ele vai pegar a empresa com maior média ponderada. E olha aqui o que ele me fala. Ó. Ele me deu uma coluna só com peso, uma coluna só com as notas das empresas. Então, aqui também de cara, o que eu posso fazer direto aqui já é calcular cada uma das médias e matar. Eu não acredito que o enunciado vai me trazer mais nada além disso. Então, vamos ver. Uma olhada rápida no enunciado. Olha aqui, ó. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas no segmento. 5 empresas, ó, X, Y, Z, W e T. 5 empresas. Os procedimentos analisados, com pesos que medem sua importância para a agência e as respectivas notas que cada empresa recebeu, estão organizadas no quadro, que tinha uns dados aqui da questão que eu resolvi antes. Mas independentemente disso aqui, ó, tudo que você precisa saber já está organizado aqui nesse quadro para você resolver. Então, olha só, se ele quer média ponderada, pensa aqui só comigo, ó. Eu vou ter que multiplicar cada uma e depois vou ter que dividir por quem? Como é que eu faço média ponderada? Eu divido pelo peso. E o peso aqui vai dar quanto? 5 mais 3 vai dar 8, mais 2, 10. Então, eu vou calcular cada um desses aqui, somar, quer dizer, pegar, multiplicar, né? 3 vezes 5, mais 5 vezes 1, mais 2 vezes 2, no x, encontrar o valor e depois dividir pela soma desses três
itens aqui que são peso, que vai dar 10. Então, para eu dividir por 10 é só andar com a vírgula. Então, nem me interessa dividir por 10. Por quê? Porque eu sei que quem der o maior valor aqui, logicamente, já vai dar a maior média. Independente se fosse 10, se fosse 20, se fosse 40. Quem der o maior valor aqui vai dar a maior média, porque todos vão ser divididos pelo mesmo valor. Então, vamos lá. Vamos calcular a média de x aqui, ó. A média ponderada de x. Então, vou escrever aqui, ó. Deixa eu botar mais uma vez aqui já. Vou botar de preto aqui, ó. A média de x vai ser quem? Vai ser, ó, 3 vezes 5 mais 5 vezes 1 mais 2 vezes 2. Isso tudo dividido por 10. Poderia ser por 10, por 15, por 20. Eu não precisaria dividir, só me interessa qual é o maior valor. Mas, como é por 10, é facinho, eu vou fazer aqui. E aí, olha só, a primeira técnica é o quê? É você simplesmente organizar esses valores na tabela. Você encontra um valor aqui e já joga na tabela, só para facilitar a sua visualização. Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15, mais 5, 20, mais 2 vezes 2, 4, vai dar 24. Dividido por 10, somando com a vírgula uma vez, 2,4. Pego esse valor e jogo aqui, ó, 2,4 em x. Agora, vamos à média de y. A média de y vai ser igual a 3 vezes 4, que eu já sei que vai dar 12, então vou até acelerar o processo aqui, ó. 3 vezes 4, 3 vezes 1, desculpe, 3 vezes 1, 3 vezes 4 é o z. 3 vezes 1, que vai dar 3, mais 5 vezes 4, que eu já sei que vai dar 20, mais 2 vezes 2, que eu sei que vai dar 4. Tudo isso dividido por 10. 3 mais 20, 23, mais 4, 27. Então, a média do y deu 2,7. Vamos agora à média do z. Média do z. 3 vezes 4, 12, mais 5 vezes 3, 15, mais 2 vezes 2, que vai dar 4. Todo mundo dividido por 10. Vamos lá. 12 mais 15 dá 27. 27 mais 4, 31. Dividido por 10, 3,1. Certo? Média do W. Vou fazer aqui em cima. Média do W é igual a 3 vezes 3, que vai dar 9. Mais 5 vezes 3, que vai dar 15. Mais 2 vezes 3, que vai dar 6. Todo mundo dividido por 10. 9 mais 15, 24. Mais 6, 30. Dividido por 10 dá 3. E eu organizando aqui, ó, eu esqueci de botar os meus dados lá. Então aqui, ó, essa aqui deu 2,7. A do meu Z deu 3,1. 3,1. A do W deu 3,0. E a do T? Vamos fazer aqui. Média do T é igual a 3 vezes 4, que dá 12, mais 5 vezes 2, que dá 10, mais 2 vezes 4, que dá 8. Todo mundo dividido por 10, isso é igual a 22 mais 8, 30, dividido por 10, 3,0 de novo. Então aqui, ó, quem é que obteve a maior média? De cara, quem obteve a maior média foi esse camaradinho aqui, ó, o Z, a empresa Z. Isso me deixa com a letra C de casa. Tudo bem? Então foi isso. Acabamos a aulinha de hoje. Essa aula é muito importante para você se aproximar do 747. Por quê? Porque trata de tabelas. Tabelas é uma questão que o Enem gosta e é uma questão relativamente fácil. Relativamente fácil. Geralmente, o Enem em toda a prova do Enem tem uma tabelinha lá para você ver. Eu já teve vídeos de gráficos também. Os gráficos também o Enem gosta e também são consideradas questões fáceis. Então, essas questões fáceis, quando você as acerta, te aproxima demais dos 747 pontos. Por quê? Porque aumenta muito a sua pontuação. As questões mais fáceis, segundo o TRI,
que é a teoria de resposta ao item, adotada pelo Enem desde 2009, o TRI ele beneficia as pessoas que acertam primeiro ou acertam as questões mais fáceis em detrimento das mais difíceis. Lógico que se você acertar as mais fáceis, as médias e as difíceis, melhor ainda para ti, tá bom? Mas o meu objetivo aqui é te explicar como fazer algumas técnicas bem simples de como resolver questões de tabela. E para resumir, é você explorar a tabela que já foi te dada. É você colocar nela os valores que o programa te deu, os valores extras. É você fazer dela de gato-sapato, rabiscar ela, marcar nela. Por quê? Porque a tabela nada mais é do que um conjunto de dados organizados. Se você conseguir utilizá-la bem, ótimo. Vai ser muito mais fácil, você vai fazer a questão bem mais rápido. Tudo bem? Então, espero a você agora, que eu desejo a você que você continue estudando e assim se aproxime cada vez mais dos 747. Um grande abraço e tchau, tchau.